Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, que tu nos deste, Senhor, por mais uma semana que se passou, Senhor, de livramentos, ó Pai, de trabalho, Senhor Deus, e por mais a oportunidade de poder vir aqui, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por tudo, ó Pai. Ser conosco, Pai, no decorrer de todo esse dia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o culto, Senhor, abençoa, Senhor, a escola dominical, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, usar o Teu servo, Senhor, para falar tudo aquilo, ó Pai, que tem preparado, Senhor, da parte de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, ser conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. A leitura de hoje vai ser continuação de Romanos, né? Romanos capítulo 8. Eu vou estar lendo do versículo 23 ao 25. Romanos capítulo 8, versículo 23 ao 25. Amém? E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Amém? Então vamos continuar com o louvor? Amém? Paz, senhores irmãos, vamos estar na casa do Senhor, amém? O Senhor se agrada da fidelidade dos seus filhos na sua casa, amém? Ele sempre é fiel, nós é que de vez em quando tropeçamos um pouquinho. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia por nós. O hino que vamos cantar diz: Tu és fiel, amém? És fiel, Senhor. Com bênção sem fim.
Amém, Senhor. Bem, irmãos, o Senhor é fiel, Ele nunca muda. Nós mudamos, as nossas opiniões mudam conforme a nossa idade, conforme os tempos. A igreja muda mesmo que não deveria, mas o Senhor da igreja, esse nunca muda. E isso é uma segurança para nós como crentes, sabemos que o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas antes delas existirem. O mundo é que tem a mania de inovações. A nossa segurança, a nossa salvação está presente num Deus que é imutável, amém? É uma da segurança do crente, amém? E por isso nós damos graças, nós vamos cantar o hino 597, se irmãos quiserem no livrinho. E diz este hino: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo fruto e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão, amém? Nós crentes não só damos graças a Deus quando tudo vai bem, nós reconhecemos que Ele tem poder para todas as coisas e que Ele está em tudo, amém? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por tudo da provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, Senhor. Ajuda-nos a ter corações gratos, Senhor. Senhor, na alegria, na dor, Senhor, sabendo que tudo contribui para aqueles que amam-te a Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a amar-te, Senhor, de verdade, Senhor. Senhor, mesmo quando as coisas não estão da maneira que nós achamos que é o melhor, Senhor, mas que nós, Senhor, possamos ter os olhos da fé, que possamos entender que tudo isto é parte de um grande plano da salvação, que a Tua graça nos tenha atingido, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma mente aberta, Senhor, Senhor, um louvor perfeito para Ti, em que todas as coisas, Senhor, é para a Tua graça e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos ficar sentados. É uma alegria nós estarmos mais uma vez pela manhã na casa do Senhor para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje o texto um pouco difícil. Há umas semanas atrás eu disse que era um texto bem simples, era muito claro o texto. Este não é um texto fácil.
alguma dificuldade esta semana a preparar a mensagem, mas quanto mais difícil se tornou, o texto nos obriga a estudar mais. Amém? Então é bom, né? É bom que seja assim. Por isso que a palavra do Senhor diz que tinha pontos difíceis de entender, não é isso? Tem pontos difíceis de entender. Romanos 8, versículos 19 a 25, por favor, abram a palavra do Senhor. O texto, o assunto, o tema da nossa mensagem é Vivendo a Esperança, ainda que tenha sido não muito longe daquilo que falámos a semana passada, mas Paulo agora na continuação da carta aos Romanos, e é por isso que é tão importante nós estudarmos desta forma, porque continuamos a entender o pensamento paulino, claro, debaixo da soberana revelação divina, pela ação do Espírito Santo na vida de Paulo, nós conseguimos entender como é que ele discorre, ele continua a pensar sobre a vida eterna. Semana passada falámos sobre isso, esta semana o texto continua nos falando sobre isso, mas com uma abordagem ligeiramente diferente, importante de nós entendermos. Amém? Romanos 8, 19 a 25. Vamos, os que contaram, por favor, fiquem de pé para lermos. Romanos 8, versículo 19 ao versículo 25. O texto mais longo um pouco do que é habitual. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora e como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas esperamos o que ainda não vemos, aguardámo-lo pacientemente. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela bondade e a misericórdia que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Esta manhã pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e pedimos, Pai, que por sua soberana misericórdia a palavra do Senhor seja plantada em nossas vidas e corações e possamos assim prosseguir avante até ao dia em que veremos, e que enquanto que pacientemente agora um dia veremos face a face o Senhor, e para sempre louvaremos o seu eterno nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, amém? Falar de vida eterna, irmãos, devia ser alguma coisa que deveria encher o nosso coração de alegria, e como eu disse a semana passada, alguma coisa que nós diariamente deveríamos pensar. Nós todos os dias deveríamos pensar na vida eterna, todos os dias devemos lembrar que estávamos caminhando para o local de tormento eterno, e que estamos em oposição a isso, caminhando para o local de descanso eterno, onde a glória do Senhor estará lá para todo sempre. E, irmãos, quando nós vemos um funeral, ou nós assistimos esta semana que passou, duas pessoas bem próximas de nós, profissionalmente, perderam 2 filhos em 2 acidentes separados, e os 2 de moto, com um espaço de 24 horas. 2 acidentes assim, 2 locais distantes, tem nada a ver um com o outro, e nós conhecemos as mães desses dois rapazes, um com 28 anos e outro com 33 anos, que morreram de moto no fim de semana passado. Na segunda-feira era notícia na fábrica, na empresa, o primeiro, e no dia seguinte, notícia do segundo. A mãe do segundo já não trabalha na empresa, mas há muito pouco tempo que deixou a empresa, eu creio que se aposentou. Terrível pensar nisso. Claro que os votos de toda a gente é descansa em paz, mas a verdade é que esse descanso em paz só terá lugar para aquele que está em Cristo Jesus. Por outro lado, aquele que está em Cristo Jesus, que sabe que vai ter esse descanso em paz, devia viver com os olhos colocados nessa eternidade. É muito triste, difícil da gente falar alguma coisa quando a gente, no caso, a gente não conhece, a gente não sabe, mas quando acontece, neste caso particular, mas quando a gente tem alguém que passa a eternidade e nós percebemos que essa pessoa não viveu para a glória de Deus, não era salva, é tão difícil, não se encontra palavras. O mundo arranja desculpas, inventa coisas, mas o cristão sabe que não é assim. Por outro lado, quando um servo do Senhor descansa em paz, verdadeiramente descansa em paz, é para nós uma dor da partida, da distância. Até Jesus chorou no funeral de Lázaro,
E não que Jesus não sabia que ele era salvo, não que Jesus não sabia que ele ia ser ressuscitado, mas a dor da morte, a partida, e Jesus sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, e ele não tinha, ele sabia como Deus que ele iria ressuscitá-lo, sabia que ele tinha vida eterna, mas como homem ele sentiu aquela dor da partida, e quanto mais nós também sentimos, mas quando é um salvo, nós sabemos que ele está com Cristo, bem melhor que nós, né? E tem uma expressão popular em Portugal que a gente usa, que é: o mal é de quem vai. Não é verdade. Se está em Cristo Jesus, não é. Não é. O mal é de quem fica, que ainda tem que ficar mais um pouco. Quem vai já está com Jesus, não é? Mas quem fica, fica na esperança de estar com Jesus. Então também fica bem. Mal é de quem está sem Cristo, seja que parta ou que fique. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos nos agarrar fortemente a esta viva esperança, a esta convicção de que nós estamos em Cristo Jesus para que possamos caminhar a cada dia nesta vida. Esta sexta-feira nós ouvimos pelo irmão Tiago aos jovens precisamente sobre isso. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu posso ter a certeza dessa vida eterna? E foi interessante ouvir os jovens comentar e falarem. Tivemos um bom tempo, graças a Deus, e falámos precisamente sobre isso. Como é que eu sei que eu sou salvo? É tão importante saber isso. Porque se eu sei que eu sou salvo, eu caminho com tranquilidade e com alegria até à vida eterna. Não é? Eu e o irmão Juliano quase que a gente aceitava Jesus no final, amém? Se ele faz o altar call, ainda bem que ele é reformado, não é? Que se ele faz o altar call, a gente dizia amém. Brincadeira aqui, irmãos, amém? Paulo volta ao assunto da vida eterna, mas ele pega aqui num ponto muito interessante da criação e do versículo. E aqui é o texto mais difícil, versículo 19 ao versículo 22, Paulo diz que a natureza, e nota o texto, olha a sua Bíblia, ficou a Bíblia aberta, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada, diz ele, versículo 20, ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou. O que é que Paulo está a falar? Ele está a falar da forma como Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas. Não havia pecado, não havia erro, não havia pestes, não havia... imagina quando você faz quintal ou você cuida de flores, tem ervas daninhas para arrancar, tem cardos, tem espinhos, tem um monte de coisas que Adão não lidava com essas coisas. Não havia morte, amém? Certo? Não tinha morte. Porque o salário do pecado é a morte, não havia pecado. Essa criação perfeita, bonita... Que, irmãos, no entendimento bíblico, quando nós olhamos hoje para a natureza e vemos coisas lindas, há dias, eu estava a caminhar com a minha esposa e íamos em direção à nossa casa e tinha um pássaro azul tão lindo na frente da nossa casa. A casa do pastor é assim, abençoado, irmãos, até os pássaros vêm fazer ninho. Isso é na casa do Senhor, diz a Bíblia, não é? Que até a andorinha tem ninho e tal. Mas, irmãos, quando nós vimos o pássaro tão lindo e nós olhamos e nós chegamos, né? As flores, é tão bonito, mas as flores na frente. Há dias eu olhei, aliás, a preparar a lição de Escola Dominical 2, eu vi pegar uma foto que tinha tulipas na frente da igreja. E estava tão lindo, é tão bonita essa criação, irmãos, pensa essa criação. Talvez você goste de ver o céu. Ontem o arco-íris, a irmã Elizabeth colocou o vídeo do arco-íris no nosso grupo, aquele arco-íris lindo que estava ontem, viram, irmãos? Lindo, que nos faz lembrar da promessa do Senhor, tem nada a ver com aqueles que deturpam o arco-íris, não é? Foi a irmã Maribel? Eu pensei que tinha sido a irmã Elizabeth. É que colocou, e é lindo ver o arco-íris, nós gostamos do arco-íris, e pensamos, não é, na promessa do Senhor, feita a Noé, lembramos a aliança com Noé, da qual nós somos uma extensão. Mas, amados irmãos, como seria o mundo que Adão viu? Como seria aquela criação que Adão viu? Como seria olhar para a criação de Deus sem ter os nossos olhos prejudicados pelo pecado que nós cometemos e pela natureza pecaminosa que nós herdamos? Agora, como seria a criação que diz o texto, que até agora, versículo 22, geme até agora, como estando como em dores de parto. E aqui dores de parto, irmãos, pode ter dois sentidos. Pode ter o sentido da dor, da aflição. Só as irmãs entendem isso, não é? As irmãs que deram a luz entendem isso. Mas também no sentido daquilo que ele fala a seguir, que algo virá. A criação espera a revelação dos filhos de Deus.
Mas, irmãos, é por isso que nós temos que pensar, e insistimos aqui na igreja tanto com a cosmovisão cristã, e eu fico insistindo com a cosmovisão cristã, e há irmãos que já não suportam ouvir eu falar da cosmovisão cristã, mas aguenta que vai voltar ao assunto breve, porque tem que fazer ciclos, né? Por que a cosmovisão é tão importante, irmãos? Porque tudo começou com uma criação perfeita de Deus e tudo terminará para o salvo com a glória perfeita da majestosa, brilhante trono da graça, onde nós estaremos diante do Senhor para todo sempre. É tão importante nós entendermos, irmãos, como tudo iniciou, quanto o pecado prejudicou todas as coisas. Nos totalmente prejudicou todas as áreas do nosso ser, até fisicamente. Por isso é que nós ficamos doentes, é por isso que nós morremos. E não como uma consequência direta do pecado, mas a consequência do que o pecado entrou no mundo. E quando nós entendemos isso, é tão importante entender isso. E Paulo aqui está-nos a falar da cosmovisão cristã, se você entende. Porque é que ele começa? Ele começa a falar da criação. Ela está esperando, porque ela era perfeita no início. A queda veio estragar tudo, não por causa de... Ela foi submetida à inutilidade, não por causa da sua própria escolha, mas por causa daquele que o sujeitou, porque de tal forma foi o pecado, afetou a natureza. Redenção em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, os filhos de Deus, versículo 19, a natureza está aguardando que esses filhos de Deus sejam revelados, não que eles não existam, não que eles não estejam aqui, mas está a falar daquilo que no futuro irá acontecer. Irmãos, é tão importante nós entendermos o início, a perfeição do início, para que possamos entender o fim. Por isso, irmãos, criação não é uma história da escola dominical, ou uma história de faz de conta, uma fábula para contar às crianças. É alguma coisa que nós temos que ter presente em nossa mente. E por isso que, irmãos, eu desafio tantas vezes a igreja. Olhe para a natureza, vá dar um passeio no campo. Irmãos, vá até à beira-mar, olhe a beleza da criação. Você perceberá a grandiosidade do Criador. Ele se revela tão bem, primeiro em Cristo, amém? Mas também na criação. Então, tire sempre um tempo para dar um passeio, para dar uma volta, aprecie flores, veja qualquer coisa, animais, aprecie a beleza da criação, tá? É extraordinário pensarmos nessas coisas, tá? Tem uma reserva ali em North Arlington, não é? North Arlington e Corning, entre as duas, que era um montão de lixo, não é? E hoje você passeia e tem animais, e é lindo, e você pode caminhar lá pelo meio. Às vezes o cheiro não é tão agradável, em certas horas, mas é tão... E de um monte de lixo. Right? Aquilo é uma colina de lixo, vocês sabem isso, não? E agora está lá, é possível ir lá visitar. Eu tive a oportunidade de ir numa visita de estudo com o Pedro, sei lá, fourth grade ou alguma coisa assim, e ficámos maravilhados, já fomos em família, a walking distance da casa da irmã Maria, quase a walking distance, right there, e da irmã Elizabeth, um pouquinho mais longe, por ali, amém? Meus amados, façam isso, tirem um tempo este verão para dar um passeio, vá visitar um aquário, por exemplo, é tão extraordinário. Eu gosto daqueles que a gente caminha, depois, os irmãos podem pensar, o pastor está-nos a entreter, não estou não, irmãos, você caminha, por aqueles que, quanto a mim, que os peixes passam por cima de si, mas como será o fundo do mar? Como é que seria na criação? Já pensou? Quando ninguém tinha pecado, ninguém tinha feito nada contra Deus, e o Deus Criador se fazia presente com toda a sua glória. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. E é isso que Paulo nos está a falar aqui. Esse é o ponto que Paulo começa para nos levar ao fim e para nos fazer entender que nós devemos esperar aquilo que está por vir de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Mas antes de chegarmos lá, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Podem ser sentados em primeira de Gênesis. Essa foi boa. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 17 a 19. Para que entendamos porque é que a criação foi, ou como é que a criação foi afetada por causa do pecado do ser humano. Gênesis 3, 17 a 19. Claro que as ações do ser humano depois da queda, elas afetaram ainda mais a natureza e vão afetando cada vez mais, com a poluição, etc., e todas essas coisas, mas logo de início, quando aconteceu a queda, Gênesis 3, 17 a 19, diz assim: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra foi amaldiçoada por Deus, se tornou maldita. Nós não gostamos de entender isso, nós não gostamos de associar as duas coisas. Por isso é que a gente tem tanta dificuldade em entender que Deus vai lançar no inferno os ímpios para condenação. Ninguém se joga no inferno.
Deus irá lançar todos aqueles que rejeitam o Filho, todos aqueles que não forem salvos, todos aqueles que não tiverem Cristo Jesus. É Deus quem condena. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho condena o pecado, demonstra o pecado, traz glória ao nome do Senhor, traz salvação para os perdidos, para todo aquele que está em Cristo, para todo aquele a quem o Espírito Santo quebranta e ele abre a sua vida para crer. Maldita é a terra por sua causa. Isto foi consequência do pecado. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Já era para alimentar dela, mas era sem sofrimento. Agora será com sofrimento. É por isso que a gente trabalha árduo, a gente sua, a gente fica cansado. E mesmo aqueles que trabalham no escritório, no ar-condicionado, que às vezes as pessoas não entendem quão duro e difícil também é, porque sempre vai ser com dificuldade, sempre vai ser com pesar, que a gente vai ganhar o nosso sustento com problemas, com dificuldades. E diz assim o texto: ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você já pensou quando você vai lá no seu quintal, nos seus vasos em casa, tira ervas daninhas, é consequência da queda? É consequência da queda. Irmãos, é um reminder, uma lembrança, uma nota para nós lembrarmos do pecado, sabia? Você vai lá arrancar umas ervas, vai lembrando, pois é. Consequência do pecado. E você terá que se alimentar das plantas do campo, com o seu suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Consequência da queda. É isso que Paulo está a falar, e até agora geme. E a criação espera, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Versículos 23 a 25. Posto isto, avançando no texto, entendendo esta parte da criação e como é que a criação sofre por causa do pecado e o que é que a criação espera, a expectativa da revelação dos filhos de Deus, Paulo agora avança para nós e diz assim, versículos 23 a 25, diz assim o texto: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, os salvos, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, que hoje vivemos no Espírito, que hoje produzimos frutos do Espírito para a glória de Deus, nós que temos esse fruto de salvação em nós, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso fim, irmãos, não é aqui. O seu fim não é a aposentadoria, a reforma, as férias de sonho. Isso não é o seu fim. Nós esperamos e gememos interiormente e esperamos a nossa adoção como filhos. Não que nós não sejamos filhos, não que nós não temos sido adotados na família de Deus, não que nós não sejamos parte da família de Deus, mas haverá um momento glorioso no final em que todos os salvos, juntamente em plena santidade, com o corpo glorificado, viverão com Cristo para sempre, estarão diante do Pai Celestial para sempre, sem jamais sair de sua presença. É isso que o texto está a dizer. Quanto desta esperança maravilhosa e gloriosa nós temos hoje, para que possamos nos deleitar nela, nos regozijar nela, e nela encontrarmos o nosso prazer e a nossa satisfação. Precisamos de pregar sobre isto, precisamos de estudar sobre isto, precisamos de ler sobre isto, precisamos de colocar estas coisas em nossa mente. Incrível, irmãos, que uns anos atrás surgiu, eu não sei hoje acho que isso parou, louvado seja Deus por isso, mas uns anos atrás surgiu para aí uns filmes, umas ideias, e que criança foi no céu, voltou, primeiro começou com adultos, né? Começou aí um movimento aí numa igreja que de vez em quando no culto o povo ia ao céu, né? Todos, e depois desciam todos, né? E uma vez eles foram todos, esqueceram-se, ficou um para lá, ficou um, deixaram um lá, depois tiveram que voltar para ir buscar. Onde chega a fantasia e a idiotice das pessoas, não é? E depois foi aquela altura que surgiu aqueles livros, não é? Que a criança foi ao céu, e depois tinha uma menina também que viu o céu, e depois a imaginação ainda chegou mais longe, que ela viu o inferno também, né? E viu o inferno e viu lá, né? O Michael Jackson, mas não precisava, bastava ir ao YouTube, né? Porque no YouTube está o Michael Jackson, não precisa ir no inferno ver o Michael Jackson, né? Que novidade, né? E depois foi para cá e foi para lá, e boa, vai para cá, volta para cá, e eu vi uma criança que os pais fizeram muito dinheiro com essa história, vendeu livros, né? Vendeu para livro, foi best-seller aí, vendeu livro, porque a criança tinha umas revelações, umas coisas, e foi lá, né? E tudo mentira, irmãos, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo para distrair, tudo só para distrair. Nenhuma dessas coisas é para chamar a nossa atenção e nos satisfazermos em Cristo.
Porque você se satisfazer em Cristo, você precisa simplesmente de buscar, ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, se debruçar nelas e pedir a Deus que coloque em seu coração, em sua mente, uma convicção absoluta do céu de glória. Você não precisa saber como é. A palavra do Senhor diz que as ruas são de ouro e os mares são de cristal. Amém? Então você vai mergulhar no mar de cristal, você vai partir a cabeça. Já pensou nisso? Você vai caminhar numa rua de ouro. Para quê? Você não vai vender o ouro, você vai tirar o ouro, vai vender lá, downtown Newark, North Newark, você vai lá vender ouro, cash for gold. Não vai. Você percebe que o texto, a palavra do Senhor, quando fala do céu, da eternidade, ela mostra e revela coisas que são tão grandiosas, tão maravilhosas, que nós não conseguimos entender. E coloca de uma forma ilustrativa, do mais belo, do mais precioso que a terra tem. Como, por exemplo, ruas de ouro, mares de cristal. Não, até pode ter ruas de ouro e mares de cristal, mas o sentido do texto ali não é literal. Não é para você ficar a desejar, eu não tenho ouro aqui, mas eu vou caminhar no ouro. Tem gente que fala estas coisas assim, como se isso fosse o que importa. A beleza da grandiosidade da vida eterna é o facto de Cristo Jesus estar lá, você está livre do corpo dessa morte, você já não mais pode pecar contra o Senhor e pode satisfazer na presença de Deus para sempre. Isso significa que o culto não acaba às 10 horas. O culto dura para sempre. Nem todos disseram amém. Mas eu vou ficar por aqui mesmo. Mas significa que nós seremos para sempre na presença do Senhor e nos satisfaremos nele. Em santidade, em piedade. Você não vai lutar mais contra o pecado. Você não vai mais ser tentado. Já pensou um dia inteiro sem ser tentado? Não me diga que já teve um dia inteiro sem ser tentado, porque eu não vou acreditar. Eu não acredito. Agora imagina um dia, você acordava amanhã de manhã e o dia todo você sabia que não ia ser tentado. Você ia fazer um dia perfeito para glorificar e adorar o nome do Senhor, sem jamais ser tentado. Até quando a gente jejua, a gente é tentado a comer, não é? Não tem. Mas no céu será perfeito. E nós devemos, irmãos, nos debruçar nestas coisas e esquecer vídeo e livrinho de quem lá foi e voltou. Pega no livro daquele que está lá. Daquele que é Rei Senhor lá, daquele que você vai encontrar lá. Não fica preocupado com quem é que está no inferno. Preocupa com quem está no céu, que é Jesus. Amém? Preocupa com quem você irá ver na eternidade. Se satisfaça naquele que você irá ver na eternidade. É isso que Paulo está a dizer. É isso que Paulo chama a nossa atenção. Pois nessa esperança fomos salvos. Você sabe que nós temos a tendência de pregar o Evangelho e omitir. Você já reparou nisso? Você tem a tendência de pregar o Evangelho e omitir a glorificação, a ressurreição. Você chega à beira de alguém, você começa a ensinar o Evangelho e você diz: Jesus morreu por um lugar de pecadores, Jesus pode salvar a tua alma, Ele pode dar uma nova vida. E quando se você não cuidar, você até vai estender e vai quase prometer à pessoa uma vida perfeita nesta terra. Você vai omitir que a pessoa vai ter lutas, que vai lutar contra a carne, que vai dizer que não ela própria. Mas normalmente o ponto que nós tendemos a omitir é o facto que a pessoa irá ressuscitar para uma gloriosa esperança. Nessa esperança fomos salvos. Se Jesus não ressuscitou, é inválido, é de balde. A nossa pregação das Escrituras não tem valor. Porque não iremos viver com Ele, porque se Ele não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. E é essa ressurreição, essa vida eterna, essa esperança gloriosa que nós aguardamos e a qual nós temos que anunciar. Claramente o Evangelho, omitindo a ressurreição do Senhor, está omitindo a vida eterna, é meio Evangelho e meia verdade, é uma mentira. E nós tendemos a fazer isso. Jamais esqueça, quando você fala de Jesus a alguém, não lhe prometa que ele vai morar no céu, porque só se ele for salvo é que vai morar no céu, mas fala-lhe disso. Você já esteve com alguém que foi a um local? Acontece muito, nós conhecemos imigrantes, não? E conhecemos pessoas de outros países, como é que é lá no teu país? E a pessoa fala daquilo, não é? E você fica assim com uma pintura daquele país, você fica assim, uau, deve ser mesmo fantástico, não é? Deve ser mesmo fantástico, lindo, não é? Estou a falar de Portugal, não é? Oh, que lindo, aquele país lindo, não é? Tão bonito que nós até viemos para cá, não é? Mas aquele país lindo, lindo lá e tal, que a gente acha, foi brincadeira, irmãos, alguns não ficaram muito contentes, foi brincadeira, porque todos os países é assim. Mas a gente fala, né? Tão lindo, eu gostava tanto, era desta maneira, era daquela, não é?
E você vai, outra vez, vai no YouTube, só vê a figura bonita do país, não é? Só vê coisa bonita. Só que lindo, 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 lindo. Como é que o céu, irmãos, não é o seu país de origem, não é o seu destino de férias, não é os Estados Unidos, não é nem o Texas, nem a Flórida. Tá? Para nós, os que já americanizamos, não é nem o Texas, nem a Flórida. Não é a Califórnia, for sure, não é? Mas não é nem o Texas, nem a Flórida. O céu onde você irá morar, a glória onde você vai morar, é mesmo perfeita. Porque Deus é perfeito. E lá não entra nada que não seja perfeito. Essa perfeição gloriosa da qual você vai habitar, você precisa denunciar àquele que não tem essa esperança. Você precisa lhe falar. Você não lhe promete, mas você precisa lhe falar. Meus amados irmãos, se nós conseguíssemos entender e interiorizar totalmente como o céu é, nós jamais falaríamos alguma coisa desta terra. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, nós balançamos entre as duas e lutamos as duas. Mas que Deus nos ajude a que sempre a gloriosa esperança do porvir sobreponha as nossas expectativas nesta terra. Quando você vê para os Estados Unidos, você vê para a terra das oportunidades, não é isso? Terra das oportunidades? Não é isso? O sonho americano, não é isso? E meus amados irmãos, eu amo este país, eu respeito totalmente este país, não é? 100%. Alguns disseram que eu americanizei, 100%. Respeito, por isso é que vivo aqui. Foi aqui que o Senhor nos permitiu servi-lo, servindo a igreja e constituir família. Eu amo os Estados Unidos. Mas a pátria celestial é melhor. A pátria celestial não tem nada a ver. Na pátria celestial eu não vou ser tentado. Aqui eu sou. Na pátria celestial eu não vou pecar contra o meu Deus. Aqui eu peco. Na minha fraqueza. Não vivo em pecado, mas pecamos. Fraquejamos, ofendemos a Deus. Lá não. Lá estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados irmãos, se nós conseguíssemos, se Deus permitir que nós tenhamos uma confiança maior na eternidade do que está por vir, nós iremos a cada dia falar disso aos perdidos. Já alguém lhe falou de um local que você ficou com vontade de visitar? Os nossos irmãos foram visitar a Arca de Noé, right? E vieram, trouxeram uma miniaturazinha da Arca de Noé. Eu pensei que eles iam trazer a arca toda, mas acho que não coube no beco do pick-up. Então trouxeram só aquela miniaturazinha por lá no escritório. E na hora eu estava a falar com a minha esposa e digo, estou com tanta vontade de ir lá. E ela disse, vamos. Eu estou mesmo com vontade de ir lá. Queria ver. Porque eles falaram coisas tão interessantes que viram. E eu queria ver. Irmãos, se você falar o Evangelho assim, chegar na rua e começar a falar do local onde você vai morar, com alegria, sem inventar, irmãos, sem contar coisa que não existe, sem contar coisa baseada em filme ou em livro, em coisa real que diz a Bíblia. Você apresenta aos outros, você vai gostar o interesse da pessoa sobre o Evangelho. Que você não está a prometer uma melhor vida nesta terra. Isso é coisa de político. Prometer uma melhor vida nesta terra é coisa de político. É de político e de falso profeta. Tá? Uma coisa que tem em comum o político e o falso profeta é que eles prometem uma melhor vida nesta terra. Tá? Está certo? É assim ou não? É? O que é que eles prometem? Vai dar melhor, vai fazer assim, vai fazer assado, vamos fazer, não é? É isso. O falso profeta vai prometer, você vai ter tudo certo, você vai ter uma vida fantástica aqui e tal, não sei o quê. Não é? O salvo, o que é que ele fala? O que é que a Bíblia fala? Tem uma vida para lá de melhor do que aqui. Mas é lá, não é aqui. É para lá que caminhamos. É para lá que queremos estar. É na presença do Senhor que estaremos para sempre. É tão importante, irmãos, falarmos estas coisas. Não prometa a ninguém uma melhor vida aqui. Aliás, as coisas não estão melhor. Olha à sua volta. Veja como o pecado está aí a aparecer por todos os lados. Ontem sentámos aqui na cidade, eu e a minha esposa, por uns minutos, ali numa praça da cidade, numa rua principal da cidade. Meus irmãos, é uma tristeza o que passa na rua. É um desalento. Quanto o pecado brota. Eu estou a falar de Montclair. Gente com dinheiro. Uma coisa assim, irmãos, que pecado brota aqui, ali, acolá. Pessoas se comportando, homens se comportando de uma forma afeminada na rua, de uma forma tão asquerosa, horrível. A gente estávamos os dois sentados e conversámos, tivemos um momento bonito. Estamos a tentar conhecer melhor a cidade também.
Meus amados, onde chega, né? Você olha numa loja, tem uma bandeira, olha noutra, tem um outro sinal também do género, tudo tão liberal, tudo tão contra Deus, contra as Escrituras. O Senhor nos ajuda, meus amados irmãos. Não prometa a ninguém uma vida melhor nesta terra que não vai ter. Mas se você tiver a sua fé em Cristo Jesus, você vai caminhar para a eternidade. E lá sim, você vai tirar uma perfeita e absoluta satisfação em Cristo. Diz o texto, nessa esperança fomos salvos. Mas que esperança que se vê? Mas esperança que se vê não é esperança. Então, irmãos, a melhor vida nesta terra, se fosse o caso que fosse, mas não é, para o crente não é, porque o mundo vai de mal a pior, diz a Escritura. Mas se você olha para a vida nesta terra, e isso você vê, o que diz o texto. Essa não é uma esperança, essa é aquilo que você vê. O texto diz, mas é que espera, quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 25, olhe comigo o versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardámo-lo pacientemente. Você está aguardando pacientemente a volta de Jesus? Você está desejoso que Jesus volte? Você está com satisfação, tendo os seus olhos da eternidade, dizendo, o Senhor vai voltar a qualquer momento, todas essas aflições vão acabar, todas essas angústias vão acabar, eu estarei com Cristo. Irmãos, como é que eu sei se eu me satisfaço em Cristo? Como é que eu sei que eu me satisfaço na esperança da eternidade? Se eu hoje me satisfaço em Cristo. Eu dei a resposta na pergunta, não foi? Como é que eu sei se eu tenho a minha esperança lá? Se o meu gozo, a minha satisfação é Jesus aqui. Se eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Se eu tenho prazer em ler as Escrituras. Se eu tenho prazer em orar. Se eu tenho prazer em falar do Evangelho. Se eu tenho prazer nas coisas celestiais. Se eu me debruço e me deleito no Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos de ter esta esperança, esta alegria, esta convicção em nossa vida, para que caminhemos. Eu queria ler um versículo com vocês ainda, sobre esta parte. E o versículo 2 Coríntios 4, 18. Eu sei que usei este texto recente, eu fui ver, não foi a semana passada, eu usei este texto recente. 2 Coríntios 4, 18, talvez foi num devocional, diz assim, e estou a planear para o devocional da manhã este versículo mesmo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Como? Como é que você pôr os olhos naquilo que você não vê? Os olhos da fé, os olhos espirituais. Com os olhos abertos em Cristo. Com as escamas dos nossos olhos caídas, usando aquela alusão de Paulo lá, quando Ananias orou por ele. Quando o Senhor abrir os nossos olhos para nós vermos aquilo que nós hoje não vemos. Fixando os olhos lá, colocando os olhos no céu, na glória. Você já reparou que nos últimos anos, se você dirige, está cada vez mais difícil da gente focar na estrada, não está? Porque tem aquele negocinho que faz plim, plim ao nosso lado. E às vezes faz trim, trim. E você tende a olhar. Right? Foca os olhos na estrada, não é? Você vai a conduzir, é o telefone, é isso que eu estou a dizer. Você vai a conduzir, é? Mas você, se tem família no carro, alguém vai dizer, olha a estrada, foca na estrada. É a mesma coisa, mas a gente precisa disso. A gente precisa focar os olhos na eternidade. Olha a eternidade, olha o caminho glorioso que o Senhor tem que o Senhor abriu para se você caminhar nesta terra, que tem um fim e eternidade. Olha a eternidade. De vez em quando vai ter distrações daqui, dali e acolá, que vão vir pelo caminho. E o Espírito Santo é aquele que fica dizendo no seu ouvido, olha a eternidade, olha a eternidade, olha a eternidade. Como a sua família quando está no carro e diz, olha a estrada, olha a estrada. Minha família gostou disto agora. Mas foca os olhos na eternidade. O Espírito Santo nos vai lembrando e nos vai trazendo à memória, olha a eternidade, olha a eternidade. Fixe os olhos naquilo que você não vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que você vê com os olhos físicos, naquilo que você vê com os olhos espirituais. Porque o que você vê é transitório. Há dias eu estava num determinado local, não sei. Estava com a Lili no banco e precisei de mostrar a minha driver license, a minha carta de condução, não é? A minha licença, não? E puxei da carteira e mostrei, e a Lili deu um olho lá e ela disse assim, oh, you were very young? Ela olhou e disse assim,
Oh, tu eras muito jovem. Realmente a fotografia não muda. E eu fui, quando fui da última vez, perguntaram-me, quando eu fui renovar a carteira, porque a gente faz online umas vezes, outras vezes tem que ir lá, né? Fui lá, e já foi há uns anos, e a senhora perguntou, quer tirar outra foto? E eu disse, não, que não está a ficar melhor. Pode deixar a mesma. Aí ela pôs a mesma, porque não está, não quer ninguém libera, porque é transitório. É isso que Paulo está a dizer. Você olha no espelho, está a ver essa figura, é transitória. O seu carro, transitório. A sua casa, transitório. Tudo que nós temos é transitório. Até a carreira profissional, por mais prolongada que ela seja, ela vai terminar um dia. Tudo é transitório. Tudo é transitório. Mas tem uma coisa que é eterna. Que é o Senhor Jesus Cristo e a glória do porvir. Coloca os olhos então naquilo que é eterno. Coloca os olhos naquilo que vai durar. Naquilo que vai perdurar, que vai ficar para sempre. Daquilo que jamais vai perder o valor. Nós, os salvos, podemos fazer isso. Nós, os salvos, somos os únicos que temos esse entendimento. Então, para que focarmos tanto naquilo que é transitório? Por que é tão importante determinadas coisas nesta terra? Elas não servem de nada se elas não servirem para um propósito maior, que é a glorificação do nome do Senhor. Elas só têm interesse se elas servirem para algo maior, para algo superior, para algo mais avante. Meus amados, aquilo que é transitório só serve para prover algo que é eterno. É por isso, meus amados irmãos, que nós queremos fazer um bom uso deste local aqui. Porque este local é transitório. Você sabia que este local é transitório? Não é? Vamos fazer um bom uso dele para que ele sirva para um propósito eterno. Mas não devia ser só este local. Devia ser tudo que nós temos. Dedicarmos todas as nossas energias, todas as nossas forças, tudo o que nós somos e temos para o reino dos céus, porque esse é eterno. Porquê que você haveria de investir o seu tempo, o seu dinheiro numa coisa passageira se você pudesse fazer uma coisa eterna? Os ímpios não podem, irmãos, mas nós podemos. Por isso, irmãos, eu quero acabar com a frase que você já ouviu dizer tantas vezes e que eu gosto tanto, de Jonathan Edwards, que dizia assim: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Jonathan Edwards orava assim: grave, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O que é que ele queria dizer com isso? Ó Deus, faz-me ver a eternidade, coloca na minha mente de uma tal maneira que eu, quando abro os olhos, eu veja a eternidade, que seja gravada em mim, só eu possa viver para a tua glória. E eu pus tantas palavras agora na boca do Jonathan Edwards, né, que está na eternidade, mas é esse o sentido do texto, da frase dele. E parece, amados irmãos, que com toda a verdade, eu percebo tão bem o que ele está a dizer, porque eu preciso que Deus faça isso em mim. Que Deus grave em mim a eternidade, nos meus olhos. De maneira que quando olho, eu veja sempre aquilo do que está por vir e esqueça das coisas que estão presentes. E pelo que entendemos do princípio do texto, até a criação espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está esperando isso, quanto mais nós. Irmãos, o mundo não sabe para onde vai. E aquele que não está em Cristo Jesus, que não sabe para onde vai, vai para o inferno. Você vai para o céu. Tem que ter uma diferença muito grande, irmãos, como nós lidamos com o nosso dia a dia aqui. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a orarmos a cada dia. E vamos fazê-lo agora. Ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Para que possamos viver esta esperança agora. Para que o nosso dia, a cada dia, seja um acordar com alegria e satisfação no Senhor e possamos enfrentar as dificuldades do dia, seja elas quais forem, para viver para a glória de Deus e nos alegrarmos nesta viva esperança de que um dia estaremos com o Senhor, porque fiel é Ele para cumprir aquilo que prometeu. Vamos orar? Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, nós louvamos, bendizemos e adoramos o Teu santo e sublime nome. Pai amado, nesta manhã, nós te agradecemos por esta viva esperança. E te pedimos ao Senhor que Tu possas trazer às nossas vidas, aos nossos corações, esta alegria, este ânimo. E possas gravar a eternidade nos nossos olhos, de maneira que vivamos a cada minuto desta vida, olhando aquilo que está por vir. E bendizeremos o Teu nome e nos regozijaremos em Ti para sempre. Perdoa-nos, ó Pai, quando assim não é. E livra-nos, ó Deus, de alguma vez perdermos este sentido de que a eternidade por vir
já está ao nosso alcance aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém.